Gravando. Graça e paz, meu irmão, minha irmã que acompanha mais esta aula. Hoje daremos sequência falando sobre o fruto do Espírito. E, de momento, eu gostaria que o Alex fizesse essa oração inicial para a gente poder começar a nossa aula desta semana. Amém. Graça e paz, irmãos. Como diz o Diego toda aula, Bíblia e caneta na mão. Como que é, Diego? Papel, Bíblia e caneta na mão. É isso aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula de hoje, te agradecemos pela oportunidade grande que o Senhor nos deu de aprender da tua palavra e que nessa noite o Senhor possa usar o professor Diego, a professora Ruth, para que nós possamos aprender mais da tua palavra, nós possamos ser edificados e que nós possamos aprender sobre o teu fruto do Espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, eu gostaria de começar essa aula com uma frase de um grande, teólogo, pregador, John MacArthur, a qual creio que muitos dos alunos já ouviram falar, os estudantes de teologia com certeza já ouviram falar, que fala exatamente um pouquinho sobre aquilo que a gente vai estar tratando, a questão do fruto do Espírito. Então diz assim: a evidência do Espírito Santo na vida do cristão é vista através do fruto e não por explosões emocionais. A gente, no decorrer da aula, vai entender um pouquinho o porquê a questão do fruto e não através das explosões de emoções, que muitas vezes é confundido aí no decorrer da nossa caminhada cristã. Eu vou avançar aqui. A introdução. A gente vai dar sequência naquilo que o professor Alex na semana passada nos passou. Ele falou dos frutos da carne, as obras da carne aí, e eu vou dar sequência com o fruto do Espírito. É interessante quando a gente fala fruto, mas é fruto. Há uma singularidade e a gente vai entender por quê. Tá? Antes da gente entrar direto na introdução, eu só gostaria de trazer um contexto. Por que Paulo continuou escrevendo, Alex falou a respeito semana passada um pouco para a igreja da Galácia, o motivo, eu fui procurar um pouquinho a fundo entender, eu vou passar para os irmãos, diz assim, de Paulo aos Gálatas, foi escrita aos judeus cristãos que estavam se afastando do Senhor ao confiarem novamente nas obras da lei de Moisés. O apóstolo Paulo procurou corrigir esse problema enfatizando a diferença entre o pesado jugo da lei mosaica que levava à escravidão espiritual e o evangelho de Jesus Cristo que levava à liberdade espiritual. Interessante, Interessante quando a gente vê o contexto e o porquê que nós somos direcionados a entender quais são as obras da carne e quais são o fruto ou as características do fruto do Espírito. Tá bom? Eu vou pedir para a Ruth, perdão, por gentileza, abrir em Gálatas, ler para a gente do 22 ao 26. Ok. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muito bom, muito bom. Quando a gente entende o porquê que Paulo escreve a questão do fruto, do Espírito para uma igreja que até então buscava novamente a lei, o aprisionamento da lei, a gente vai começar a entender um pouquinho daquilo que realmente é a essência do Evangelho, ou melhor, aquilo que o Espírito Santo, uma vez adentrado na nossa vida, pode gerar através das nossas vidas. Então, a questão do fruto é uma singularidade, a gente já vai explicar por quê. E eu fui procurar também saber um pouquinho a questão, eu sempre gosto muito de contextualizar, sentido literal e sentido figurado. O literal é proveniente do ovário de uma flor, contém sementes. É um fruto, como qualquer um que conhece. E o sentido figurado, um fruto pode ser uma criatura nascida ou por nascer filho e filha
ou resultado de alguma coisa, tá? E eu quero frisar para os irmãos, até coloquei destacado no slide aí, justamente o resultado de alguma coisa. Então, quando a gente pensa em um fruto, ele é proveniente de alguma coisa. Ele nasce através de algo. Ele existe por determinado motivo, por duas junções de algo, né? Por motivo de algo. Então, a gente vai entender o que realmente é o fruto do Espírito, tá? Nesse sentido, quando a gente entende que ele é o resultado de algo. E quando a gente vai entender a questão de definições dos nomes também, a questão do fruto, como a gente pode ver na Bíblia, geralmente está como fruto do Espírito, fruto de luz e um novo homem. Eu vou pedir para o Alex já deixar meio separadinho, o Efésios 5:9, e eu vou ler para os irmãos, só para ganhar tempo, essa contextualização. O fruto do Espírito é como uma árvore que não se esforça para produzir seu fruto, é algo natural dela. Assim como o Espírito pode produzir fruto, o próprio Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é legal essa analogia, né, que faz a questão da árvore. Ela não se esforça para fazer seu fruto, é algo dela. Então, à medida que nós aceitamos o Espírito Santo em nossa vida, o fruto, ele vai vir a ser latente a cada dia, a maneira que a gente se aproxima a mais, né, a maneira que a gente se entrega mais, a gente se adentra mais, a gente se emerge mais na presença de Deus. Ele se revela para a gente, né? E, consequentemente, você vai florescendo na presença dele. Fruto de luz, Efésios 5:9, Alex, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça e verdade. Amém. Verdade, bondade, justiça e verdade, né? Este é o fruto, nome dado ao fruto do Espírito, algo produzido às claras, na luz, porque não se há de nada se esconder. Por isso que o Alex disse, a verdade, né? É aquilo que é latente, algo bom, que acaba sendo visível a todos e algo verdadeiro, né? Quando a gente faz as coisas para Deus, tem que ser verdadeiro. Isso é uma obra do fruto do Espírito em nossa vida. Não deve ser por realmente para galgar algo maior, para mostrar para os homens, para Deus que você pode. Não. Para Deus, o fruto ele vai vir algo sendo natural, como a gente viu, como algo puro, simples, verdadeiro, né? Um novo homem. Aí cita Colossenses 3:10, mas a gente vai avançar. Diz assim: este fruto só é possível através do homem, mas sempre o Espírito Santo que irá produzir. Quando a gente fala da questão do novo homem. Então, tem algumas definições que a gente acabou de ver, a questão do fruto do Espírito, fruto de luz, e o novo homem, que obviamente é um fruto que só é dado através do homem, o Espírito Santo que habita em nossa vida, a qual nós, o homem, ser humano, carnal, vai gerar esse fruto por meio dele. Os professores gostariam de comentar alguma coisa nessa introdução? Fiquem à vontade. O que eu acho bacana, Diego, e aí você falando veio à minha mente, né? A aula passada, quando a gente falou das obras da carne, geralmente são atitudes que as pessoas fazem no escuro, às escondidas, né? Que ninguém pode ver porque são coisas reprováveis, né? E aqui eu achei legal quando você falou, né? Do fruto da luz, as claras, né? A luz do dia. Então, algo que é bom e que não tem problema as pessoas verem. Então, tem um versículo na Bíblia que diz, né? Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, quando você está focado nessa verdade, nesse fruto, você não tem nada a temer. Né? Amém. Ruth, alguma consideração? Eu acho que é bem isso que o Alex falou mesmo, né? Esse fruto, ele tem que ficar visível mesmo, né? E ele testifica da nossa comunhão com Deus, do que nós somos, né? Amém. Muito bem. E agora a gente propriamente entra na questão da enumeração. Então, vocês vão ver aqui que a gente vai falar a respeito dos principais, né, a qual a Bíblia, a qual a Ruth, o texto, né, que leu no começo, citou, e tem mais alguns aqui que no decorrer, entre parafrases ali, ele sempre tem algumas colocações, a qual não é tão citada, propriamente dito, né, a gente sempre fala uns 6, 7 principais, mas a gente vai ver que tem um pouquinho mais, e a gente vai falar um pouquinho a respeito deles aqui também. Como eu disse para os professores no backstage da aula aí, praticamente cada um desse item, né, cada um dessa numeração daria uma aula, né? A gente poderia ficar uma aula falando do amor, uma aula falando de alegria, uma aula falando de paz, uma aula falando de benignidade, de bondade, e assim vai.
só que o tempo não permite, né? Então a gente vai tentar ser breve, objetivo, em cima do que está nos slides aí. E você que acompanha essa aula também, pode ir colocando aí no chat, a gente está online também acompanhando aí, né? A gente vai estar acompanhando essa aula junto com vocês. E qualquer dúvida também nos mandam depois, que assim, é uma coisa que parece tão simples, né? Quando você fala de fruto, o fruto do Espírito, mas ainda causa bastante, eu vejo, né, no meio da igreja, às vezes até a gente se depara com situações que traz uma certa, não digo conflito, uma certa dúvida, né? Mas será que isso é pertinente do meu espírito, né? Será que é algo, eu estou frutificando, né? O amor é legal, a pessoa às vezes acha que não está tão santificada para poder já dar fruto, né? Confunde um monte de coisa. E a gente vai entender que, peraí, a gente vai chegar lá, você vai chegar lá, nós vamos chegar lá. O fruto é algo, como a gente viu um pouquinho atrás, natural da árvore. Então, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, vai ser algo natural a gente poder florescer à medida que a gente vai estar vendo quais são as características desse fruto. Por isso que a gente falou no começo, não são frutos, é um único fruto com várias características. E aí eu digo para os irmãos que essas características vêm no decorrer da nossa caminhada cristã. E outra, antes de eu começar a falar aqui, existe algo chamado tempo para todas as coisas. Um fruto, ele não dá do dia para a noite. Geralmente a gente planta uma semente, ela vai germinar, ela vai virar uma plantinha, ela vai brotar, ela vai começar a crescer para virar uma árvore, para começar a dar sua folhagem, suas flores e depois o fruto. Então não adianta você querer exigir de um recém-convertido toda essa enumeração de, de características do fruto do Espírito na vida dele, que não vai vir do dia para a noite. O Espírito Santo ele vem trabalhando, ele vai amadurecendo a pessoa no decorrer da sua caminhada cristã, né? O Alex sempre cita, né, as experiências dele com a Luísa. Eu tenho com o Luísa que a escola pediu, né, para plantar um tomate na terra, né, para acompanhar o processo de germinação. Na minha época era um feijãozinho no algodão. Então assim, a gente vê que tem um processo em tudo isso, né? Tem um tempo, e esse tempo também é para as nossas vidas. Volto a dizer, ninguém vai dar o fruto do dia para a noite, né? E o fato é, daremos frutos? Sim, porque uma vez que estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, vocês entendem que uma coisa puxa a outra, né? Se estamos em Cristo, nova criatura somos. Faremos as obras maiores até que Ele. Então, uma vez que fomos enxertados na árvore, que é a videira verdadeira, que é Cristo Jesus, recebemos daquela seiva que nos alimenta, né? Consequentemente, seremos bons, né? Teremos bom fruto, né? E os nossos frutos terão boas características para mostrar como bons cristãos. Amém? Então vamos lá, começando falando aí, eu gostaria de... Aqui não vai ter tanto texto bíblico. A Ruth, não sei se está fácil aí, Ruth, 1 Coríntios 13, por gentileza, você pode ler o versículo? Sim, com certeza. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em estes três, porém, o maior destes é o amor. Eita, nós. O amor, né? Entender o amor na sua essência, na sua virtude. Aí fala, né? A principal virtude que vem do próprio Deus. Todas as outras virtudes, né? Fruto do Espírito são dependentes dele. O amor provém de Deus. É derramado em nossos corações pelo Espírito. Então, é tão bom a gente se sentir amado, né? É tão bom a gente se sentir importante. O amor, ele traz essa sensação de importância pra gente, né? De cuidado, de carinho. E é tão bom a gente entender que Deus, por meio do teu Espírito, nos passa. Sabemos que servimos um Deus de amor. E quando esse amor ele enche as nossas vidas, a gente pode emanar, né? Se eu posso propriamente tomar posse dessa propriedade, dessa palavra, né? Emanar isso da gente, esse amor, a gente repassa isso, né? Então, uma das características do fruto do Espírito é o amor, né? Apresentado aí no slide. A outra muito importante também, a alegria. Até aqui fala, né? Alguém disse que a alegria é a paz saltando, né? Todos conhecemos que a alegria, alegrai, né? Tá escrito aí que o que é alegrai e que ela nos traz, no caso seria alegria, tá? Ela nos vem da presença do Senhor e nos dá força. Então é legal a questão da alegria. Uma pessoa que realmente está cheio de Deus, cheio do Espírito, vamos ter momentos ruins? Sim. O próprio Jesus diz, no mundo teremos aflições. Tem de bom ânimo.
né? A gente ia passar por dificuldade, a tristeza ia bater a porta, o Covid ia bater na nossa porta, né, Alex? A gente ia ser acometido de várias coisas, mas a alegria não pode faltar no nosso coração. Né? As características do fruto do Espírito é algo tão importante como cristão a gente entender, porque tem a ver com o nosso testemunho de vida como cristão. Né? À medida que a gente começa a ter características desse fruto mais latente em nossa vida, é uma forma de testemunho para alcançar aqueles que ainda não se achegaram a Cristo. É aí que está a importância da gente realmente ter esse amor verdadeiro pelos nossos irmãos, amar os nossos inimigos, né? É até esquisito falar que o crente é inimigo, mas a gente sabe que a gente não agrada a todo mundo, e usar do amor realmente, né? Sem nada em troca. A alegria tem que ser alegre, a gente não vai estar feliz todo dia, mas essa alegria, ela não pode sair do nosso coração, né? A gente tem que entender que há um propósito e tudo, e a gente fica alegre por isso. E tem inúmeros versículos da Bíblia que fala da alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, e assim vai, né? A paz é algo também excepcional. A paz é a alegria descansando em repouso, sensação ou ausência de culpa ou condenação. Eu falo que o nosso maior juiz, essa frase eu já ouvi alguém falar e eu tomei, né? Eu posso falar, é o nosso travesseiro. Nada mais gostoso do que você deitar em paz, né? A alegria descansando em repouso. Você passou por um dia conturbado, um dia pesado, muitas das vezes, né? Temos os homens de negócios aí que estão assistindo, temos os alunos aí que são funcionários, são empregados, são patrões. Não é fácil você deitar a cabeça e descansar pensando que amanhã tem conta para pagar, tem boleto, etc, etc. Mas quem tem essa paz vai deitar a cabeça no travesseiro e vai descansar. Porque a gente sabe que é uma ausência de culpa, não somos mais culpados pelos nossos velhos hábitos, pelas nossas velhas atitudes, não somos mais condenados, porque hoje Cristo habita em nós. Né? É muito gostoso, é um tema muito legal, como eu disse, daria uma aula para cada item desse. Eu vou avançar, os professores querem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Eu acho que eu só... Pode falar, Peti. Não, pode falar, depois eu falo, Alex. Não, eu só acrescentaria assim, né, que o amor eu entendo que ele é o elo, né? Ele é a liga, né? Ele é o que faz todo sentido aí, complementando o que você falou. E a paz, eu acho que assim, é aquilo que não tem preço para a nossa vida como cristão, né? Por mais que você tenha sofrimento, angústia, dor, mas a gente sabe que a gente descansa nos braços do Senhor. Então, o sentimento que só quem tem a vida entregue para Jesus é que sabe o que é essa característica do fruto do Espírito, né? Amém. Então, o que eu queria comentar é o seguinte: o amor, aqui como o versículo fala, né, que o maior desses, né, entre os três aqui, a fé e a esperança, o maior e o amor, e o maior é o amor. Eu penso assim, a pessoa cheia de amor, não o amor eufórico, naquele momento assim que ele demonstra amor, mas o amor assim na essência, quando a pessoa é uma pessoa amorosa, quando ela tem amor dentro dela, ela não é uma pessoa triste, ela é uma pessoa, como o Alex falou, né, um elo. Ela é aquela pessoa alegre, aquela pessoa que exala a paz. Ela pode estar com dificuldade, mas a confiança no Senhor faz ela sentir paz, e mesmo ela estando com problema, ela é uma pessoa alegre, não é aquela pessoa carrancuda, não é aquela pessoa que afasta as pessoas, pelo contrário, é aquela pessoa amorosa. Então, eu creio que, como o Alex falou, é um elo mesmo. Muito bom. Muito bem colocado, os professores. E a Ruth, ela frisou realmente o amor na sua essência, por isso que a Bíblia não fala da paixão. A paixão é algo superficial, né? Algo passageiro, algo enganoso. Agora, o amor não, né? O amor é algo muito mais além disso que a gente tem em comparado à paixão, não é verdade? Eu vou avançar aqui com os irmãos. Continuando a lista aí, eu vou pedir já para o Alex ficar aí no Efésios 5:9 e a Ruth já no Colossenses 3:12, tá? Longanimidade é uma palavra aí que se você fala rápido vira língua estranha aí. Quer ser batizado no Espírito Santo, fala rapidinho isso aí 3 vezes. Ou paciência. Olha aí que benção. É uma das qualidades exercidas na tribulação.
Você quer ver se o crente ele tem essa característica do fruto latente, vê ele em momento difícil, vê ele no momento de dificuldade. Observa ele, ou então vamos fazer uma autoanálise, né? Como que eu estou passando em momento de tribulação, em momento de pressão, seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na igreja, no departamento, no ministério que eu exerço. Qual tem sido essa minha paciência em poder respirar, pôr as ideias em ordem, buscar em Deus uma direção? E isso é ser uma pessoa longânima, né? É a questão da longanimidade, a importância da paciência em meio à tribulação. A questão da bondade, né? A bondade aí também é uma característica do fruto. Então, eu vou pedir para o Alex ler o Efésios para a gente. Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, injustiça e verdade. Olha, sem querer acabou lendo, né? O slide anterior, do fruto da luz, tá vendo? Interessante, né? Mais uma vez falando aí da questão da bondade, um fruto de luz. Algo que o Alex frisou um pouquinho para trás, algo que fica explícito, às claras para todo mundo, né? A questão de ser bondoso. É algo que você não precisa esconder a bondade, né? E não confunda a bondade também e mostrar para os outros, nossa, como você é bonzinho, ó, tô doando 1.500 cesta básica, eu faço as caridades. Não confundam com isso, tá? É a questão da bondade na sua essência, tá? Intrinsecamente ligado ao amor, tá? Ruth, lê pra gente, por gentileza, o Colossenses. Ok. Colossenses 3:12. É 12, né? É, 3:12. Isso, 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Mais uma vez, né? Falando aí das características do fruto. Vamos aprender que é um fruto só com várias características, hein, alunos? É uma qualidade que temos que obter do próprio Deus, mas só Ele é bom. Então, uma vez que o seu Espírito habita em nossa vida, é normal, vai ser notório a questão da bondade estar em nós, né? A gente exercer essa bondade, praticar essa bondade na sua essência. Volto a dizer, não é você ser uma pessoa bondosa, piedosa, que quer mostrar hoje em dia nas redes sociais que você é bom naquilo que você faz. Não, mas realmente em saber que Deus é bom, é bondade, é amor, é exercer essa bondade na sua essência. Benignidade, né? O tópico 6 é a qualidade de quem pratica o bem, né? Olha aí, o bondoso, ele é benigno, né? Ele é a pessoa, uma qualidade para quem é um praticante do bem. E fidelidade ou fé, lealdade, capacidade de uma pessoa ter de se conservar fiel e não trair. Trazendo para a gente aqui a questão da lealdade, capacidade de conservar fiel, eu vejo primeiramente na vida de nós como cristãos, é a fidelidade com a Escritura, com a palavra, com a sua vida cristã, uma fidelidade com você mesmo, né? Que hoje em dia é muito fácil a gente ver pessoas na igreja, né? Vamos falar no âmbito geral, não fiéis, não leais, né? Aí entra a questão da lealdade, né? Até lembrei de um assunto que a gente tem tratado agora na igreja, né? Com a liderança, o Alex, junto ao pastor Júnior, tem trabalhado a questão da lealdade. E a hora que eu vi isso aqui já me veio na cabeça. Realmente a gente precisa de pessoas fiéis, pessoas leais. Devemos ser, me perdoa, melhor dizendo, devemos ser pessoas leais com as escrituras, com a essência da palavra e com nós mesmos, deixando de se enganar, né? Porque a gente viver por capa, Alex e Ruth, eu vejo que é muito fácil, né? A gente viver um evangelho de aparência, um evangelho de facilidade, ou mostrar para o pastor, para o meu líder que eu sou um bom cristão, mas na hora que eu devo demonstrar realmente a minha fé na palavra, nas escrituras, em poder exercer a minha paciência na tribulação, ser uma pessoa mansa, humilde, aí vai tudo por água abaixo. Porque, graças a Deus, a própria palavra fala que nada fica oculto aos olhos de Deus. Eu posso enganar por um tempo, né? Eu posso ser esse cara desleal com uma capa de leal por um tempo. Mas, na medida que o tempo passa, as máscaras caem, né? É bem isso, então. Então, nesses 4 tópicos aí, tópicos também muito importantes na questão de características do fruto. Os professores querem comentar alguma coisa a respeito desses tópicos? Fiquem à vontade. Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é bem bacana, assim, a gente, não sei quanto vocês dois, professores, mas eu tenho uma habilidade, às vezes, que a gente percebe na pessoa o fruto do Espírito ou a obra da carne, né? Uma coisa que
não sei se com o tempo a gente vai criando um certo discernimento das coisas. Por mais que a pessoa tenta ser boazinha, apresentar bondade, benignidade, paciência, se ela de fato não tem o fruto do Espírito, ela pode se esforçar o quanto for, mas Deus dá um discernimento para nós que tem alguma coisa errada naquela pessoa, né? E a mesma coisa o contrário, quando a pessoa tem o fruto do Espírito, ela não precisa se esforçar muito, só de você. Eu vou dar um exemplo rápido, né? Ter a irmã Leia, se ela estiver nos assistindo aí, ela me perdoe o exemplo. Desde quando eu entrei na igreja, lá em 99, ela é uma pessoa que eu sempre tive como uma referência de um cristão que tem o fruto do Espírito, porque, não sei se vocês já viram ela no louvor, mas quando ela louva, você percebe que é uma adoração verdadeira, você sente e vê o fruto do Espírito nela, e acho que isso é uma coisa muito legal. Então, acho que isso que você falou do fruto, ele não é uma coisa forçada, obrigada, mas é algo natural que flui da pessoa, né? Amém. Ruth, comentar? Nossa, acho que o Alex falou perfeito, é isso mesmo. É uma coisa que tá, né, na pessoa ali, ela não é forçada, né, a mostrar aquilo, é isso mesmo. Amém. Muito bem. Continuando, algo agora um pouquinho mais que tem a ver com características nossas, né, temperamentos e afins, né, características pessoais, a questão da mansidão, domínio próprio e justiça. A mansidão não é moleza, aí até fala na capacidade de aceitar a disciplina de Deus e para os homens viver sem se irritar. O fato, assim, a gente vai passar por momentos, como eu disse atrás, que a gente vai se abater, né? Tem de bom ânimo, mas a gente é ser humano, a gente vai se irritar, a gente vai passar por momentos. Mas o que a gente deve entender é a situação apresentada, se é um trabalhar de Deus na nossa vida. Por que eu vou me irritar se algo, se eu vejo, se eu entendo que é uma disciplina de Deus, é uma forma de Deus me ensinar algo? Aqui temos, né, eu, Alex, a Ruth, somos todos pais, a gente tem as crianças aí, a Ruth já passou pela fase da disciplina das crianças dela, já é vó, mas assim, a gente vê que a gente disciplina quem a gente ama, né? E à medida que a gente cresce, torna-se um filho maduro, a gente entende porque os nossos pais nos disciplinou, né? Por questão de cuidado, de amor. No momento, às vezes, a gente se irritava um pouquinho. Quem que gosta de tomar umas varadas, umas chineladas, uns puxão de orelha? Mas hoje a gente entende. Então, a gente tem que entender o seguinte, ser manso, né? Não é, como fala, não é mole, né? Aquela pessoa, mas sim em aceitar a disciplina. E para a gente aceitar essa disciplina, aceitar que Deus tem trabalhado aquela área específica da nossa vida, tem que ter relacionamento com Ele. Tem que trabalhar isso com ele, tem que ter conhecimento das Escrituras, fazer isso que a gente tem feito aqui, que é estar aprendendo juntos da palavra de Deus. E quando se aparecer uma situação, se deparar com algo que venha a tirar a nossa paz, né, tirar a nossa mansidão, que venha nos irritar, que a gente possa até se irar, né, se irritar, mas que a gente possa na hora entender que é Deus talvez até trabalhando isso na gente, né, tentando mostrar que tem algo por trás. E ainda fala aqui a questão até disciplina para com os homens. Eu vejo assim, quem que gosta de talvez ser chamado a atenção, vamos falar dentro do ambiente corporativo, que um chefe venha e chame a atenção. Ninguém gosta, né? A gente se acha autossuficiente, né? Pô, eu fiz o melhor que eu pude, mas a gente sabe que a gente pode sempre melhorar, né? A gente é uma constante aprendizado. Então, quando a gente ser humilde, manso em entender que aquele feedback, talvez não tão positivo, mas mais negativo, daquilo que a gente possa... na verdade, eu vejo que o feedback é sempre positivo, né? A maneira que a gente usa até de a gente melhorar. Mas se vir um ponto que não nos agradou, a gente não deve se irritar, mas sim em melhorar e ser manso e entender que há um propósito naquilo, tá? Domínio próprio. Aí é um negócio meio complicado, porque a gente vê muito por aí, se denomina, eu tenho domínio próprio, mas é só se deparar com uma situação, a gente vê indo mais uma vez por água abaixo a questão dessa característica do fruto do Espírito, né? Embora seja que a pessoa se autodenomine, essa capacidade só pode vir de Deus. É uma habilidade de colocar limites em si mesma. A gente vê como a gente passa por uma sociedade tão doente, nos dias de hoje, tão necessitada de domínio, e quando a gente fala domínio, não é necessariamente um cabresto, né, como a gente coloca no gado, você domina ele ali pelos dentes, né, mas é algo chamado, como bem colocado, limite.
Nós, na igreja, temos cursos do Celebrando a Recuperação, por exemplo, o Alex já citou até aulas passadas, que trata isso da gente. A gente tem que pôr limite, porque tem pessoas compulsivas que não põem limite. Então, eu não consigo deixar de gastar, eu não consigo deixar de comer, eu não consigo deixar de ter que fazer sexo, eu tenho que ter isso todo momento. Então, assim, é um negócio que parece tão bobo, banal, mas tem pessoas que precisam de limite. Saber se colocar limite. E esse limite, essa capacidade, como bem colocou no slide, vem de Deus. É somente Ele pode gerar em nós, né? O curso, eu vejo como os cursos, de maneira geral, dentro da nossa igreja, serve de ferramentas. Porém, se a gente não pôr em prática, não usá-las, de nada vai adiantar. É ferramentas que Deus nos dá para poder abençoar a vida dos irmãos, né? Mas se você não aplicar, não vai adiantar nada. Deus está ali disponível, né, para te ajudar nessa empreitada, desde que você possa usar dessas artimanhas, dessas ferramentas, dessas habilidades, em colocar, no caso aqui, limite em si mesmo. A questão do domínio próprio é um negócio que tem N fatores também que possa envolver aqui, que a gente pode também falar bastante, mas assim, o tempo não permite, né, a questão do domínio próprio. E a justiça é um texto que o Alex já leu também, uns 2 slides atrás aí, que fala naquele mesmo versículo, a capacidade de reconhecer e estabelecer direitos em cada um, ligado à justiça que recebemos do Senhor. Eu vejo aqui que é uma característica importante do fruto de Deus, a questão de ser justo, né? E o senso de justiça, eu já ouvi uma frase falando que é justo para um, nem sempre é para outro. Mas eu vejo que quando a gente vai e na iluminação da palavra de Deus, seguindo o senso de justiça de Deus ali na Bíblia, não tem como errar. O que é justo ali, né? Não é à toa que Deus ele se preocupa tanto em a questão da justiça que tem um livro de juízes, né? Levantou juízes para julgar o povo no Antigo Testamento por questão de quê? De pôr normas, regras, para ver se o povo estava ali cumprindo a lei, dentro do parâmetro estipulado por ele lá atrás. E a questão da justiça para nós, como uma característica de fruto, é isso. A gente tem que julgar os direitos de cada um. Eu tenho que ter o senso de justiça. O que é bom para mim tem que ser bom para o meu irmão. O que faz mal para mim faz mal para o meu irmão. Entra até a questão da empatia aqui um pouquinho na questão da justiça. Que a gente vê hoje em dia, infelizmente, uma sociedade doentia, como a gente acabou de falar, e pessoas que só olham para o próprio umbigo, né? Eu sempre brinco, aquele negócio, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. O cara, ele é culpado, só ele assume de certa forma, ele põe nos outros, entendeu? Ele não quer, eu não tenho um pecado, eu tenho um problema. Então o negócio ficou muito nesse sentido do que, o que tem que ser justo para mim, para você não importa. E a gente vê vários trechos da Bíblia, tem passagens, inclusive tem uma conhecida parábola que Jesus fala do patrão que perdoou um e aquele não perdoou o outro, né? Aí voltou tudo para trás, então você vai ser preso, você não perdoou seu irmão, era uma dívida menor que a minha. Então a gente vê o senso de justiça. Jesus, né, Deus na figura de Cristo, ele já mostrava a questão para nós da importância de sermos justos, né, de usar dessa empatia com o nosso irmão, deixar de ser um pouquinho... como a gente sempre fala, né, no ambiente corporativo, ser uma equipe para realmente ser uma equipe, pensar nesse senso comum, tá? Os professores querem fazer algum comentário a respeito desses 3 itens aí? Fiquem à vontade. Eu faria só uma brincadeira, assim, talvez esse é um dos slides mais difíceis do fruto do Espírito, né? Mansidão é um desafio, nos dias atuais, tudo acelerado, estressado, todo mundo sem paciência para nada, né? E ser manso é um desafio para nós cristãos, e o domínio próprio principalmente. A gente está vivendo uma geração, assim, sem domínio algum, né? Uma geração sem limite, e isso é um grande desafio que nós teremos e as gerações seguintes terão muito mais dificuldade, né? Então, eu acredito, estou falando da minha vida principalmente, né? Que o domínio próprio é uma das coisas mais difíceis. A gente conseguir olhar ao nosso redor e entender que nós temos que nos limitar a algumas coisas, não é uma coisa tão fácil. Primeiro, de perceber, e segundo, de praticar, né? Todo mundo, é fácil aqui, todo mundo pensa em fazer regime, todo mundo pensa em fazer exercício. Tudo isso fala de domínio próprio, né? De você conseguir seguir ali as disciplinas e fazer bem feito. Então, é um desafio. Tanto é que nós fizemos aula de jejum, e jejum é uma das coisas mais difíceis que existem, porque é eu dominar a minha boca, né? De comer, dominar a minha boca, de fazer fofoca. Então,
tudo isso é um grande desafio do meu ponto de vista, tá? Muito bem. Eu queria também, eu ia comentar a mesma coisa, porque a gente fala assim, o domínio próprio. A gente pensa, às vezes a gente fala domínio próprio, no momento que a gente fala, não, o domínio próprio é um momento que eu sou confrontado, às vezes, de alguma coisa que eu tenho razão e a pessoa quer me confrontar. A gente só pensa nisso. Mas o domínio próprio ele é muito mais abrangente, né? O domínio próprio é você, por exemplo, fala, não, aquele compromisso, o Alex falou do jejum. Eu, naquela aula de jejum, eu tentei fazer jejum 2 vezes, até que no terceiro eu consegui, entendeu? É uma dificuldade. A gente tem que ter domínio, né? Fala, não, eu não vou tomar café e não vou, né, fazer isso, não vou comer isso, não vou comer aquilo, e vou ficar até a hora que eu propus no meu coração que eu vou fazer. É difícil. O domínio próprio também, às vezes que a gente fala assim, eu vou fazer alguma coisa, e você acaba caindo que você não faz. Então, é muito complicado o domínio próprio. Ele tem muitas características, né? Então, é difícil mesmo. E a mansidão também é um item muito difícil para a gente. Você acaba, sem querer, você acaba escapando, né? A gente acaba magoando a pessoa que não deveria. É muito complicado. Acho que é uma dos slides bem difícil, né? Até Mas muito. nada é impossível com a ajuda do Espírito Santo, né? Amém. Está intrinsecamente ligado à nossa natureza carnal, né? De certa forma, é Sim. algo ligado muito a nós, né? A carne, é isso aqui. Então, é realmente algo de se pensar em tudo isso que a gente comentou aos professores, belos comentários, a gente fecha com chave de ouro esse slide. Continuando aqui, para a gente não perder tempo, é um versículo que a gente já leu, eu creio que Colossenses 3,12 também, a Ruth acabou lendo. Até o 13 ali também eu sei que já leu. Então a gente vai passando aqui para a gente ganhar tempo. Falando a questão de verdade, ternos afetos de misericórdia, humildade e perdão. A verdade, o que falamos deve ser a expressão da verdade. Quem age com a verdade aproxima-se do caráter de Deus. Isso aqui é realmente um assunto de escola bíblica mesmo. Primeiro, vamos pegar ali o primeiro dia de aula de falar verdade. Quem é o pai da mentira? Isso aí é coisa que é ensinada, acho que até para as criancinhas. Você pergunta para o Luiz, quem é o pai da mentira, Luiz? É diabo, já sabe. Gente, a importância da verdade, né? A verdade propriamente dita, aqui fala até que quem fala age com verdade, não é só falar a verdade. A sua atitude tem que ser uma atitude verdadeira, né? Vamos falar assim, a partir de hoje chega de hipocrisia, né? Vamos nos refletir a questão, vamos se refletir a questão de será que estamos agindo de verdade? Será que eu estou sendo um cristão de verdade? A minha atitude está se aproximando daquela característica que Deus tem para mim? Que eu tenho que ser mais semelhante a Ele. Até o lema do hombridade, né? Ser semelhante, a hombridade é ser semelhante a Cristo, o maior exemplo de homem, né? Realmente a gente tem que pensar nisso, né? Que a gente possa fazer essa autoavaliação se nossa atitude está agindo com verdade. Porque necessariamente você não precisa ser um mentiroso, né? O cara falta com a verdade. Não, a sua atitude às vezes é uma atitude mentirosa. Né? Você é aquele cara que é uma forma em casa, uma forma na igreja, uma forma no trabalho, uma forma nas redes sociais. Espera aí, vamos agir de verdade, vamos agir, vamos trabalhar esse fruto, né? Essa característica desse fruto do Espírito na nossa vida, essa atitude verdadeira, né? Que a gente sabe que é necessário a verdade nos dias de hoje, no nosso círculo cristão, né? Ternos afetos de misericórdia. A palavra misericórdia significa um coração terno, que se compadece, empatia. Volta aqui a questão da empatia, né? Se colocar na posição do outro, né? A gente entender, às vezes, a necessidade, a entender o porquê que aquela pessoa está passando por aquela situação, por que ela está daquele jeito. Poxa vida, o Alex entrou na igreja hoje e nem falou, aquele crente, né? Os crentes mimimi, pô, nem me deu a paz hoje, o que está acontecendo? Peraí, usa de empatia, né? Afeto de misericórdia, peraí. Será que o cara teve uma boa noite? Será que o cara me viu? Às vezes o cara não me viu, a igreja está com a luz apagada, chegou na hora do louvor, o cara não está num dia bom, aconteceu algo ruim com ele. É isso que a gente tem que começar a trabalhar também, a gente poder entender, usar o óculos, né? Usar o prisma. Põe o seu óculos no lugar do irmão, pega o óculos dele, usa da sua visão, né? Troca essa forma de empatia, de compadecimento, né? Dessa honradez com ele, porque é necessário. Como eu disse, uma sociedade que olha somente para o seu próprio umbigo, dificilmente vai ter ternos de misericórdia. Imagina, misericórdia, mas eu sou misericordioso, bondoso, eu dou meu dízimo, meu oferta, ajudo os pobres na rua. Não é isso. É aquele irmão que às vezes está do seu lado,
é aquele seu familiar que está precisando de uma ajuda, uma palavra amiga, você está ali junto para dar, para levar a verdade de Cristo para ela, e não ser o primeiro a apontar os defeitos dela, as debilidades dela. É interessante quando a gente começa, né, a aprofundar nessas características. Humildade. A humildade precede a honra. Isso aí eu não esqueço que o Alex falou nas aulas anteriores e colocamos aí também na revistinha. Reconhecer sua própria condição. Humildade não é aquele cara que anda de Havaiana, se bem que a Havaiana hoje está mais caro que, né, antigamente era barato, mas, né, grosso modo, aquele Havaiana com o prego, né, de baixo, que, né, eu sou humilde. Não, é reconhecer a sua condição. Se hoje eu tenho o que eu tenho, foi graças a Deus. Então, eu uso aquilo que eu tenho de uma forma humilde para abençoar a obra, para abençoar o meu irmão. E se ele me der mais, vai ser graças a ele. Para eu reconheço humildemente que é graças a ele aonde eu estou, o que eu tenho, a minha família, os meus bens, a condição que ele me permite estar, onde eu estou na igreja. Não é porque eu sou pastor, você é ovelha, ou eu sou professor, eu sou melhor, ou você é melhor, ou não. A humildade é você reconhecer a sua própria condição e entender que se você está ali, chegou até ali, ou tem o que temos, é por causa de Deus, né? Propriamente dito. E essa questão dessa característica, ela também é o Espírito Santo que vai trazer, porque eu já cansei de ver pessoas que se achegam a Cristo, recém-convertidas, que já tem algumas características latentes do que a gente falou até agora, mas, por exemplo, a humildade ainda não bateu na porta do coraçãozinho ali, não chegou, tá na fila ainda, tá sendo lapidado, tá amadurecendo ainda, né? E é necessário o tempo, como a gente falou no começo, né? Há um tempo para amadurecer esse fruto, para nascer e florescer em nossas vidas. A gente tem que procurar o quê? Regar, buscar, entender, e nada melhor, né? Mais louvável do que debruçar, volto a dizer, nas palavras, né? Nas palavras de Deus. Abrir a Bíblia, entender, estudar, ter esse momento que a gente está tendo aqui, de entender um pouquinho mais da palavra de Deus na questão aí, né? Perdão, algo também parece tão simples, né? Mas tão difícil nos dias de hoje. Eu creio que se adequa ali, acho que até a questão da humildade, verdade. E o perdão pode até estar linkado no outro slide, né? Que também é bem difícil hoje em dia. Não, eu perdoo. Não, eu perdoo, mas eu não perdoei o Alex, mas é o Alex na dele ou na minha. Mas peraí, que perdão é esse? Entendeu? Pô, lembramos que o perdão deve ser unilateral e ilimitado às vezes que se deve perdoar. Ah, mas eu vou ser besta, vou perdoar todas as vezes que o cara... Não, entenda que você liberou o perdão. Se ele não liberou para você, Deus vai trabalhar isso na vida dele. Mas nós temos que ser humildes em reconhecer e liberar o perdão para essa pessoa, né? Mas nos dias de hoje é muito difícil, parece ser simples. Não, eu perdoo, tá perdoado, tá desculpado. Mas a gente sabe que não é bem assim não, né? Eu gostaria de um comentário aí dos nossos irmãos na questão desse slide também bem polêmico aí, né? Eu ia comentar do termos afetos de misericórdia, né? Eu até desafio, né, os alunos que estão assistindo aí, eu acho que tem um bom exercício para aprender os termos afetos de misericórdia. É ir fazer uma visita em Pirapitingui, numa casa de idosos, né, num orfanato de crianças. Eu falo de quando a gente vai com os irmãos que têm essa característica do fruto do Espírito, a gente vê que nessa hora, toda a teologia que a gente aprende não vale de nada, né? Tudo aquilo que a gente constrói intelectualmente, vamos dizer assim, cai por terra, porque só quem tem o fruto do Espírito é que consegue abraçar o próximo, né? Consegue demonstrar amor, demonstrar essa coisa da empatia, da misericórdia, né? De ter um amor que compadece com a dor do próximo. Então, eu falo que todas as vezes que eu fui, eu vi o quanto a gente precisa melhorar nesse item, né? De conseguir dar o amor para as pessoas, mas manifestar isso de alguma forma. E sempre que eu fui nessas visitas, eu vi irmãos que muitas vezes a gente não dava nada, vamos dizer, entre aspas, né? No sentido de a gente não sabia qual era o dom, o talento dessas pessoas, mas quando elas vão num lugar desse, parece que essas pessoas se transformam, parece que elas crescem, parece que elas estão no lugar que elas foram chamadas mesmo. E eu acho que isso é maravilhoso, né? É louvável, inclusive. É uma coisa muito bonita de se ver. Muito bem. Ruth, quer comentar alguma coisa? Eu vou comentar sobre a humildade. A humildade, no meu ver, também
De repente, né, você está como professor hoje, mas se de repente fala, não, você não vai ser mais professor, porque tem um outro irmão que precisa crescer, ele precisa se fortalecer, e a sua humildade foi, não, eu creio, né, eu não estou sendo humilhado. Eu tenho que aceitar, não está sendo humilhada, entendeu? É você aceitar uma condição de servo, né? E às vezes isso é difícil para a gente. Como você falou, que a gente não gosta de chamar de atenção no meio corporativo. Se alguém chama a atenção da gente, a gente não é humilde. Fala, mas como? Eu fiz tanto, dei tanto pela empresa, fiz tudo isso, e a gente é difícil aceitar isso. Então, eu penso que sabe? Esses ternos de afetos também é uma coisa assim que me chama muita atenção também, no meu caso. Eu gosto muito de ver aquelas notícias do Instagram, do Guia-me, né? Que eles dão muita notícia de missionários e tal. E cada notícia que eu vejo, sabe, eu falei, meu Deus, me corta o coração de ver aqueles irmãos sofrendo por pregar o evangelho. Essa semana mesmo eu li uma notícia que mataram o pai de uma família porque se converteu, pegaram o menino, mataram o menino em ritual satânico e a menina foi vendida para ser estuprada em ritual satânico por um líder religioso lá. E isso é verídico. Então, isso, gente, olha, isso me corta o coração. Aí, no meu devocional, sabe, quando eu oro, eu falo, Senhor, aquilo, gente, eu me coloco no lugar, principalmente porque a gente é mãe, e coloco, Senhor, porque eu moro num país que o Senhor me escolheu. Eu não tinha como escolher ser brasileira. O Senhor me colocou aqui. Então, é uma coisa que mexe muito, sabe, comigo. Então, essas duas coisas que me tocou nesse slide. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela colocação aos professores. E pontuado tudo isso, que a gente tem que avançar, que a hora, né, avançar junto, os resultados, né? Volto a dizer, eu tenho até uma frase pronta aqui também, que é interessante, que fala assim, ó, não é o que fazemos que define quem somos, mas sim quem somos define o que fazemos. Então, uma vez que somos aceitos, né, por Cristo, temos Cristo habitando em nós, o Espírito Santo dele em nossa vida, os resultados vai vir realmente naturalmente, como a gente falou no começo, e os frutos eles vão aparecer. Pode ser que no decorrer de uma vida cristã, alguns frutos apareçam mais que outros, mas há um trabalhar de uma forma geral de Deus em nossa vida, a qual pontualmente esses frutos eles vão aparecer no decorrer da caminhada. Às vezes, por alguém, uma característica que você nem imagina que Deus tem trabalhado na sua vida, ficou latente para aquela pessoa. Fala, nossa, como que a Ruth é feliz, tem paz. E eu lembro da Ruth quando era dessa forma. Pô, mas você fala, mas eu não me vejo, né? Tão assim. Então, assim, o Espírito Santo, ele testifica, né? Através das nossas atitudes. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do nosso testemunho de vida perante as pessoas aí, né? Porque tem até outra frase que fala assim, né? Que Deus chamou a gente para ser luz no mundo e não estrela na igreja. E é por aí mesmo, a gente tem que iluminar o mundo, as trevas, e não ficar brilha estrelinha dentro da igreja, que ali é fácil, né? A gente iluminar, ser uma estrela no meio de uma constelação ali, legal. E quando é para brilhar no mundo lá fora? Tá bom? A questão é o resultado, né? Quando a gente, né, imagina aí os resultados de viver tais virtudes, a qual a gente tratou, essas características do fruto, uma vida feliz, vitoriosa, liberdade e propriamente ter vida, tá? É impossível ser infeliz quem ama, e quem ama é alegre e tem paz. E aí? Interessante, né? A vida vitoriosa, não é você vai ter vitória, aquela teologia da prosperidade, da vitória que a gente vê por aí, não, meus irmãos. A gente vai viver vencendo o pecado, principalmente, que estará acima da lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Então, também mais uma característica que a gente viu aí. Liberdade. Você viverá em liberdade e sentirá isso e não estará mais preso pelas obras da carne. A aula do Alex semana passada aí que a gente viu, as obras da carne, né? Saber que você está acima daquilo que te dominava. E vida, propriamente dito, quem tem o fruto de vida, quem tem o fruto do Espírito tem vida e não tem morte. Só para a gente fechar, Romanos 8:10. Alex, você pode ler para a gente? Romanos 8:10. Posso sim. Diz assim a palavra de Deus. Se, porém,
Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Bem, o corpo está morto por causa do pecado e o espírito tem vida por causa da justiça. Glória a Deus, né? Que somos todos justificados por Cristo. Não é aquilo que eu fiz, mas é aquilo que Ele fez. Amém? Vamos avançar. E como produzir esse fruto do Espírito? Aí chama atenção aí que o fruto não é seu. Entendam isso. Não adianta, frisei aí também, fazer qualquer esforço. Não adianta fazer esforço. Assim como quando se planta uma árvore, deve-se dar condições para o seu desenvolvimento, até que ela produza o fruto, assim também é na vida cristã. Você deve dar liberdade para o Espírito. E ele, através de você, vai produzir o fruto. É interessante a gente ver que não é eu que dou o fruto, é o Espírito Santo que habita em mim. E como que ele vai poder desenvolver isso em mim? À medida que eu permito, eu dou condição, eu busco, eu me entrego, eu estudo a palavra, eu tenho o meu devocional, eu me ponho aos pés da cruz, eu entendo que sem ele eu não sou nada, e o Espírito Santo vem trabalhando isso na nossa vida. Ele vem produzindo o seu fruto, ele vem florescendo as suas flores em nossa vida. À medida que a gente dá essa liberdade para ele, entra um pouco da maturidade, né? O fruto maduro, a questão da maturidade espiritual, que é uma decorrência da nossa jornada cristã, né? A decorrência que a gente vai estar nessa caminhada cristã, a gente vai dando essa condição, consequentemente o fruto ele vai aparecendo, nessas características do fruto aí a qual a gente falou. Só dando mais uma avançada aqui, como produzir esse fruto. Também alguns textos que a gente já leu, mas a gente vai só passar os tópicos, que diz assim, andando no Espírito. Então essa é uma característica para produzir o fruto. Por isso que fala, não somos nós, mas o Espírito Santo de Deus em nós, que vai dar como? Se você andar no Espírito. Se você buscar essa vida espiritual, né? Buscar estar sadio espiritualmente através da sua comunhão com Deus. Mortificando os feitos do corpo. A carne, ela milita contra o espírito. A gente viu isso na aula passada, o Alex bem frisou, né? É os dois cachorros. Aquele que você alimenta mais é o que vai te dominar. Se é a minha carne ou o meu espírito. Compreendendo a vontade do Senhor. Devemos entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Se a gente entende isso, a gente sofre menos, pode ter certeza. Se acontecer alguma coisa, a gente vai entender que foi algo permissivo dele. E que a vontade dele é boa para mim, é perfeita para mim e é agradável. A gente talvez pode até questionar um pouquinho, né? Dar vazão para a carne ali. Pô, mas quando a gente está um pouquinho mais andando no espírito, mortificando aquele questionamento da carne, fica mais fácil da gente entender a vontade do Senhor nas nossas vidas. Enchendo-se do espírito. Tem aí, né, os cultos propícios até mesmo para a gente se encher de uma maneira ali, né? O culto do Espírito Santo é um momento que a gente tem mais liberdade em estar ali, não que os demais cultos não tenham, ou até mesmo na sua casa. A gente pode se encher do Espírito. Já aconteceu comigo de estar ouvindo louvores dentro do carro, começar a falar em línguas, a gente sente ali aquela presença do Espírito Santo dentro do carro, os caras acham que deve estar meio doido, o cara do lado. E falando em línguas, só não pode fechar o olho, senão você bate o carro. Mas a vontade realmente é grudar no volante, fechar o olho e, Senhor, me leva para a glória, porque é gostoso. Quando a gente se enche do Espírito, a gente sente essa presença dele em nossas vidas, né? E eu até pus uma imagem aí, habitando em nós a palavra de Cristo. A importância que é este momento, estudar a palavra de Deus. Né? A gente ser humilde para poder estar aqui, aprendendo um com os outros e principalmente de Deus para as nossas vidas, através da palavra dele. Tudo isso aqui que a gente viu é características, como eu posso dizer, realmente alguns tópicos para a gente poder permitir, dar condições para o Espírito Santo florescer esse fruto na nossa vida. Tá bom? Os professores querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Por enquanto, não. Então, nesse ponto, para a gente estar dentro do horário aí, surpreendentemente, caminharemos para a conclusão. A conclusão diz que todo cristão ele tem o direito de ter uma vida feliz e realizada. Mesmo que aconteça alguns reveses, ele deve produzir o fruto, lembrando sempre no singular, do Espírito, e lembrar-se que o Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, e eu venci o mundo. Aí eu fiz questão de colocar essa imagem dele no madeiro, né, que a gente sabe que é uma
só uma imagem ilustrativa, que ele não está mais no madeiro, mas que é maior aflição que essa, né? Morrer crucificado por uma humanidade, pelos pecados de uma humanidade. Então, serve de um exemplo para nós, realmente, a questão de Cristo, né? Que a gente deve olhar para Cristo, né? O fruto do Espírito, ele vai vir à medida que a gente entende o propósito dele para as nossas vidas, aquilo que ele fez na cruz, naquele madeiro, para nos salvar. Não foi, eu sou, como diz, né? Eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Houve um preço alto a ser pago no madeiro para mim e te salvar. Os professores, a questão da conclusão, querem colocar alguma coisa antes da gente partir para a aplicação? Eu queria comentar uma coisa que eu acho que é bacana, até para o pessoal, acho que guardar aí nessa aula de hoje. Pelo menos nas aulas de adolescentes, quando a gente dava a imagem, né, do fruto como se fosse uma mexerica, né? Ou o pessoal chama de bergamota, né? Tem vários nomes. Então, eu tenho um fruto, mas quando eu descasco ela, eu tenho os vários gomos, né? Então, é como se fosse o fruto, é um único fruto, e os gomos, que é o que tem dentro dela, é a mansidão, o domínio próprio, a alegria, né? A paz. Então, até uma forma ilustrativa aí dos irmãos guardarem essa aula, e toda vez que forem tentados dizer os frutos do Espírito, lembra que é uma mexerica, né? Que é uma mexerica com vários gomos, e aí você vai lembrar que é o fruto do Espírito. Muito bem colocado, Alex. Muito bem ilustrado. Ruth? Eu acho que está bem colocado. Amém. E a aplicação em cima dessa aula, né, a qual a gente passou por toda essa jornada, né, como eu disse, são tópicos que a gente poderia estar uma aula por tópicos aí, mas até aqui nos ajudou a Deus e nos permitiu passar de uma forma rápida, objetiva para os irmãos. Questão da aplicação realmente é que possamos fazer uma autoanálise todos os dias. Eu vejo que, como eu disse lá no começo, meio e agora no fim, a questão da autoanálise como bom cristão, acho que ela deve ser feito, é como se fosse um backup, né? A todo momento você deve estar fazendo, deve estar se refletindo, peraí, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, eu tenho que deletar aquilo que não presta, tentar acertar, ou continuar aquilo que o Senhor possa estar trabalhando. Vem algumas questões, como bom cristão, a gente deve sempre refletir, será que eu fico impaciente com facilidade? Peraí, como foi meu dia hoje? Eu fiquei impaciente? Um pouquinho, uma tira de letra, lembrei do fruto do Espírito, e eu sei que ele habita em mim, tem um propósito em tudo, legal, já tenho aprendido, vamos partir para o próximo. Será que eu tenho sido manso em aceitar a disciplina de Deus na minha vida, ou eu fico? É minha vida, tá? Não é vida. Ou eu fico revoltado em meio a situações que é apresentada, me revolto, eu ainda me revolto, não entendo certas coisas, não, hoje eu entendo que tudo é um propósito, um chamado. Então, esse é uma tarefa, eu acho, diária, um exercício, como o Alex sempre fala, né, que deixar um exercício que fique aí para decorrer da semana dos irmãos, a gente possa estar refletindo a questão dessas 3 frases, né, a questão da falta minha paz. Tem pessoa que não está dentro da igreja, mas parece que não tem paz, né? Peraí, então, será onde que eu estou errando? Qual que é o fruto que eu preciso trabalhar um pouquinho mais? Será que eu tenho que dar mais o território? Tenho que permitir um pouquinho mais que o Espírito Santo? Sim, com certeza. Ele tem que trabalhar mais para poder ter um pouco mais de paz na minha vida, entender a questão do propósito. A questão, como eu disse, da aplicação, eu acho que fica com uma autorreflexão para cada um. Ou assim como as obras da carne, ela serve para nos confrontar cada dia aquilo que a gente não deve fazer, o fruto do Espírito é algo que a gente deve ter, ou pelo menos deveria ter, né? Ou em algum momento das nossas vidas, vamos ter uns mais latentes, umas características. Vou usar o exemplo do Alex, daquele gomo, aquela mexerica ter um gomo mais bonito, ter um mais minguadinho, nem todos são iguais, uns têm uma uniformidade, outras não, mas entender que o Espírito Santo ele age de maneira individual na vida de cada um, né? E permitamos esse trabalhar dele nas nossas vidas a cada dia a mais. Amém? Eu gostaria agora das considerações finais aí, meu muito obrigado nessa primeira aula com os irmãos. Não foi fácil, tá? Eu confesso para os irmãos, logo estaremos juntos aí em sala de aula, mas eu creio que até aqui, como eu disse, nos ajudou o Senhor, nos capacitou, com essa nossa equipe de professores aí que nos dá
um grande respaldo, uma grande staff, ao quadro de professores aí da Igreja Batista Aliança Eterna, que só tem renomado, não deixa a desejar de muita igreja aí não, a gente só tem cara fera aí dentro, e a gente está entrando agora aí, está se colocando aí para aprender com os grandes mestres, como o Alex, que é um que faz a honra de estar aqui, né, meu? Eu tenho a honra de ter um Alex junto com a Ruth aqui na sala, meu. Não é para qualquer um, não. A Tá Ruth bom? é veterana, viu? A Ruth é veterana de escola bíblica. Eu já dizia com o Anderson, desde quando eu me converti, a Ruth é fiel às aulas da escola bíblica. Se tem alguém que passou por todo o processo que já teve na nossa igreja, foi a Ruth, viu? A Ruth já está, então... Eu gosto muito de escola bíblica. Patamar. Glória a Deus, Ruth, mas pela sua vida aqui. Deixa eu fazer um comentário só, aproveitando, Garbim. O que eu diria para os irmãos, acho que da minha parte, para finalizar, a gente precisa ter muita obediência, muita submissão, buscar muita proximidade de Deus. O que não dá é se satisfazer com uma vida cristã baseada em obras da carne. Acho que esse é o grande ponto, né? Nós precisamos estar o tempo todo insatisfeitos com esse desejo da nossa carne e buscando proximidade em Deus para que Ele produza em nós o fruto do Espírito. Porque o natural e a tendência vai ser sempre a gente pender para a nossa obra da carne, né? Então, existe a necessidade de uma insatisfação nossa, e por isso a autoavaliação que você falou é super importante. Quando eu me autoavalio, aliás, isso é uma boa prática, né? A autoavaliação a gente aprende desde criança, quando o pai e a mãe diz, olha no espelho e vê se você está bem. Isso é uma autoavaliação, né? E isso precisa ser a nossa vida espiritual também. Todo dia a gente precisa olhar no espelho da vida espiritual e avaliar, será que eu estou me aproximando de Deus e permitindo que Ele produza o fruto dele em mim? Ou será que eu estou me distanciando de Deus e dando oportunidade para as obras da carne? Então, eu acho que o conselho que eu daria para mim e para todos nós nessa aula é importante a gente todo o tempo olhar para esse espelho espiritual, ficar insatisfeito com as obras da carne e buscar diariamente uma proximidade de Deus. Porque com a proximidade, naturalmente, Ele vai produzir em nós esse fruto tão maravilhoso com todos esses gomos. Como você falou, nem todo mundo vai ser igual e eu acredito num Deus que respeita a pluralidade, né? É um Deus plural, é um Deus que trata individualmente com cada um de nós, mas que leva em conta, né, essas diferenças nossas. Mas a insatisfação, acho que é o grande ponto que eu reforçaria aqui. Tá? Amém. Ruth? Eu trago uma reflexão seguinte, que nós, aqui na Terra, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo. E para você ser um embaixador, você tem que representar aquele país, né? Você tem que seguir as normas daquele país, você tem que seguir tudo, as leis daquele país. Então, nós, como embaixadores de Cristo, vamos procurar a gente viver esse fruto, né? Esse fruto do Espírito. E vamos mesmo, como você falou, vamos nos analisar, vamos ver o que eu preciso melhorar. A gente, cada dia, tem que melhorar. Então, a gente... Vamos buscar em Deus força. Não é fácil. A gente disse aqui, né? Não é fácil. Mas com Cristo a gente vence, né? Então, essa é a minha reflexão. Amém. Glória a Deus. Aproveitando, Ruth, faça a oração final para a gente encerrar essa aula. Desde já agradecendo a presença de cada aluno aqui, que até aqui nos acompanhou. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Os professores Ruth e Alex, muito obrigado. E Ruth, encerra para a gente com essa oração. Ok, oremos então. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, te engrandecemos o teu nome, Senhor. Senhor, querido Deus, que nós possamos, ó Pai, nos autoavaliar, Senhor amado. Se estamos, Senhor amado, representando, Senhor amado, teu nome aqui na terra, Pai. Senhor, querido Deus, que esse fruto, Pai querido, seja, Senhor amado, latente em nós, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, sempre buscar, Senhor amado, viver no Espírito, viver esse fruto, Senhor amado. Que nós não venhamos envergonhar a Tua palavra, Senhor. E nós precisamos de Ti, precisamos reconhecer que sem Ti nós nunca vamos conseguir, Senhor. Levar, Senhor amado, esse fruto, Senhor. E nos, Senhor querido Deus, fortaleça, Senhor. Ó Senhor, fortaleça cada um que está, Senhor amado, ouvindo esta aula, os professores, ó Pai. Ó Senhor querido Deus, se conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu gostaria só de deixar uma frase de máxima aí da aula, mais uma vez. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo e não estrela dentro das igrejas. Pense nisso.
Até a próxima, semana que vem. Deus abençoe cada um.